Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 4, vamos ao item 23 do material didático. Vamos falar sobre João Crisóstomo. Bom, João Crisóstomo, o período que ele viveu, que tem um destaque na vida dele, é próximo do ano 407 da era cristã. O comentário diz: João Crisóstomo morreu cerca de 90 anos após a organização da Igreja Católica. Nos seus dias, a Igreja Pentecostal Nova Profecia não possuía permissão para funcionar livremente. 30 anos antes, o Papa Damaso I havia proibido o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguia o rito da Igreja de Roma. Bom, eu coloco uma citação aí de João Crisóstomo para você poder entender. Ele vai comentar sobre o pentecostalismo. Como eu disse para vocês, aqui próximo do ano 400, 420 da era cristã, se destacava, um dos grupos eram chamados esses donatistas, que os católicos chamavam, né? Outro chamado joviano, novacianos, diversos grupos que eram, na verdade, anabatistas. E a Igreja Católica ia dando esse nome, ligando a homens, como uma maneira de tentar descredenciar essas igrejas. Mas eu digo, a Igreja Católica não tem chance de ser a igreja verdadeira. A Igreja de Jesus não cultua os mortos. Que isso? E essa igreja aqui já cultuava os mortos. Então esse João Crisóstomo, ele é um católico e ele vai falar sobre os dons espirituais. Ok? O que ele diz? Saiu na revista Obreiro, que diz o seguinte: João Crisóstomo era patriarca de Constantinopla. No seu comentário sobre 1 Coríntios 12, versículo 1 e 2, falar dos dons espirituais, escreveu que os dons espirituais, como a glossolalia, falar em línguas espirituais, se tornaram tão raros com o tempo que as igrejas acabaram esquecendo a função deles na comunidade cristã. Pois bem, preste atenção, as igrejas pentecostais, antes da organização da Igreja Católica, elas já tinham um problema com a Igreja Católica Romana. Desculpe, não vou chamar de Igreja Católica Romana, vou chamar de Igreja Romana, a igreja que estava na sede de Roma. Por quê? Lembre-se que eu falei para vocês, havia uma tradição, uma infeliz tradição, na cidade de Roma, que era o centro da perseguição, era o local de maior sofrimento. Ali na cidade de Roma, em todas as 9 perseguições que foi dada a oportunidade do bispo adorar o demônio para não morrer, teve bispos que adoraram o demônio para não morrer. E eram muitos, infelizmente. Ok? E o que ocorre? Teve, no caso, homens como Montano, que era da Igreja Pentecostal Nova Profecia, tinha também o conflito após a perseguição. Por quê? Porque após a perseguição esses bispos iam direto para o púlpito. A igreja deles acabou a perseguição, a igreja dele continuava funcionando normalmente. Lembre-se que eu falei para vocês, até no exemplo que o aluno Vladimir falou aí, tá bom? A Igreja Católica acusa Montano de sem misericórdia. Por quê? Porque ficava falando, vocês adoraram o demônio. A questão não era ser sem misericórdia, a questão é muito séria. Eles tinham que passar por um período de provação para ver se esses indivíduos não desenvolveram nenhuma heresia. Então as igrejas pentecostais, elas não eram bem vistas pela Igreja de Roma antes da Igreja Católica ser organizada. Ok? Ali já pelo ano 200, 250, a Igreja de Roma já estava adotando o batismo de recém-nascido. As igrejas pentecostais criticavam esse Montano durante a perseguição. O que ele fez? Eles saíram da cidade, abandonaram a cidade. Foram viver numa montanha distante. E diz que lá eles, imaginem, o culto deveria ser uma bênção. Um pentecostalismo puro. Porque eles estavam vendo irmãos que infelizmente morreram e eles sobreviveram e agora estão num lugar livre, num campo, numa montanha, onde não tem ninguém para cobrar imposto dele, onde não tem Império Romano para perseguir ele. E diz que a história até que ele chamou de Nova Jerusalém, não tem nada de errado nisso, ok? Eles estavam vivendo um momento espiritual muito bom.
enquanto infelizmente o mundo estava desabando sobre os cristãos que viviam na cidade. Então o que acontece? A Igreja Católica Romana, Eusébio de Cesareia, escreveu o seu livro História Eclesiástica. Lembre-se que Eusébio de Cesareia foi um dos que adorou o demônio para não morrer. Ele escreveu o seu livro de História Eclesiástica criticando todas as igrejas pentecostais, criticando Montano. E agora, esse homem que já vive no período da Igreja Católica, ok? Ali próximo do ano 407 da era cristã, ele vai escrever, ó, isso não acontece mais na igreja não. Mas por que não acontecia na Igreja Católica? Mas nós veremos que a Igreja Católica ela vai criar lei proibindo o pentecostalismo em outras igrejas. Isso vai acontecer no ano 1000 da era cristã. A Igreja Católica ela nunca defendeu que os dons espirituais, que a igreja primitiva chamava de carisma, o dom. Né? Se você é batizado no Espírito Santo, significa que você recebeu o dom, o carisma. A Igreja Católica tomou posse desse termo e criou os carismáticos, aqueles que têm o dom. É claro que ninguém vai acreditar que o Espírito Santo está manifestando entre pessoas que praticam a idolatria e praticam o culto aos mortos. É claro que não. Mas a Igreja Católica ela nunca negou que os dons espirituais continuam vivos. Tanto que no ano 1000, nós vamos estudar esse documento, a Igreja Católica disse, olha, só a Igreja Católica pode praticar o carisma, o pentecostalismo. O termo pentecostalismo é um termo novo, tá bom, irmãos? E nessa época eles chamavam de carisma. Inclusive eu vou gravar uma aula ainda hoje sobre essa questão, porque é tema da revista de escola dominical desse domingo, né? Ok? Pentecostalismo é um termo novo, eles usavam carisma. Então, quer dizer, a Igreja Católica no ano 1000 ela proíbe, olha, qualquer igreja fora da Igreja Católica que manifestar os dons espirituais será considerado bruxaria e satanismo. Então, quando você encontra muitas daquelas mulheres condenadas por bruxaria, nós vamos estudar na história. Ali pode ter cristãs pentecostais. Nós sabemos na história de uma cristã, de uma igreja anabatista, que nos Estados Unidos foi enforcada como bruxa pelos protestantes. E essa irmã era de uma igreja batista, uma igreja anabatista. O pastor dela também foi morto pelos protestantes. Nós só ainda não temos prova se eles eram pentecostais. Mas, segundo a doutrina católica, que os protestantes seguiam, falar em línguas estranhas, pentecostalismo ou carisma fora da Igreja Católica era bruxaria. Então todos eles matavam. Então você tem um testemunho de um católico dizendo que na Igreja Católica isso já não acontecia. Bom, nesse período aqui também, que nós estamos estudando, próximo do ano 400, 420 da era cristã, vocês vão estudar também, vão ouvir falar em um homem, eu não botei ele no estudo porque ele, vamos dizer, ele não é um cristão. Eu cito ele e Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele infelizmente desenvolveu teorias terríveis. Mas vocês vão encontrar um homem que ele debateu com Agostinho de Hipona, chamado Pelágio, ou melhor, um aluno dele, um aluno de Pelágio debateu com Agostinho de Hipona, né? E a questão é que Pelágio, ele era um professor que ele rejeitou na descrição católica o pecado original. Por quê? Ele dizia que não precisava batizar criança. E isso, na visão católica, significa rejeitar o pecado original, ou seja, o pecado de Adão passou para os seus filhos. Eles acusavam, então, Pelágio de não acreditar no pecado original. Por quê? Porque Pelágio dizia que a criança, ela é inocente. Ela não precisa ser batizada, enquanto os católicos romanos diziam, olha, se essa criança morrer sem batismo, ela pode ter 6 meses de idade. A alma dela vai para uma área especial do inferno, chamado limbo, que é um purgatório infantil. Isso assim, a gente ouvindo isso
piada, né? Porque até a Igreja Católica abandonou essa doutrina do limbo. Foi agora, acho que no século XX, que eles abandonaram essa doutrina. Ou seja, o batismo de recém-nascido não faz mais sentido para a Igreja Católica, já que não existe limbo, né? Bom, então o que eles diziam? Olha, a criança, 6 meses, por exemplo, morreu, ela vai para o purgatório dela, das crianças, que é o limbo. E, no caso, Pelágio dizia que não. Então, por isso, a Igreja Católica criticou Pelágio, dizendo que ele não aceitava o pecado original. Nós não aceitamos o batismo de recém-nascido, mas nós reconhecemos o pecado original. A Bíblia é clara em dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Mas o que nós explicamos? O que a Assembleia de Deus explica? Ela diz o seguinte: a criança é inocente. O pecado de Adão só vai começar a fazer efeito nessa criança quando ela alcançar uma maturidade e for colocado diante dela o bem e o mal, e ela escolher o mal. Ok? Então o pecado está agindo nela. Então isso é o momento da maturidade da pessoa. Mas se ela morre com 6 anos de idade, ela está salva, ela é inocente. Tá bom? Então o fato de Pelágio dizer isso, a Igreja Católica condenou, porque o batismo de recém-nascido é outro instrumento de controle da Igreja Católica. Lembre-se que eu falei para vocês, as instituições pagãs, o paganismo, eles tinham consagração de criança, que normalmente era dedicado a que divindade? A divindade que era responsável pela capacidade da criança falar. Em latim, da criança vaticinar. Qual era o nome dessa divindade? Vaticanus. Por que a sede da Igreja Católica é dedicada a essa divindade chamada Vaticanus? Então a Igreja Católica, ela tinha que ter uma consagração de crianças. Isso faz parte de arrecadação, faz parte de controle, tá ok? Isso faz parte de controle. Nós vamos encontrar na história a Igreja Católica usando isso para arrecadar uma riqueza que hoje não tem como ser calculada, é o que dizem os especialistas, tá bom? Então nós vamos encontrar lá cerca de 900 anos à frente, John Wycliffe, porque um casal pobre que não teve como fazer a cerimônia, a criança morreu, né, não teve como pagar a cerimônia, o padre falou para ela: olha, teu filho vai ficar vagando nas trevas, no limbo. Se você vê um vagalume piscando, sabe o que é vagalume? São almas de crianças como a tua, que morreu e você não teve dinheiro para nós tirarmos ela do purgatório, que era o limbo, o purgatório infantil, né? Então a igreja vai usar isso como instrumento de poder, como instrumento de enriquecimento também. Ok? Então, quando Pelágio ensinou isso, automaticamente eles falaram: então você não acredita no pecado original, o pecado original está na criança de 6 meses, ela tem que ser batizada. Não precisa, porque ela é inocente. Então, acabaram que condenaram Pelágio por heresia, porque além disso também Pelágio, ele defendia uma doutrina que era defendida por todos os católicos, que era o livre-arbítrio. E Agostinho de Hipona, ele está desenvolvendo aquela teoria da predestinação, do determinismo dos deuses. Então, por isso ele condena, vocês vão ouvir falar também desse Pelágio, nesse período, ok? Bom, um outro ponto importante também, nós estamos estudando o ano 420, também para você entender o que vai acontecer com a igreja daqui em frente, é o seguinte: a Igreja Católica Romana vai perder o seu poder. Perder não, desculpe. Ela vai ter o seu poder reduzido. Por quê? Porque o Império Romano vai começar a enfraquecer a partir de agora, e muito. Tanto que, nesse período, o que está acontecendo? Roma está sendo atacada, a cidade de Roma está sendo atacada por vândalos que invadem a cidade e atacam, fazem roubo, saque. Esses saques vão aumentando até que o exército vai falar: vamos lá, vamos tomar essa cidade. Isso vai acontecer em cerca de 56 anos. Ok? Vai acontecer em cerca de 56 anos. Com o poder do Império Romano diminuindo, uma coisa é que os imperadores, eles vão ficar pensando: como pode? Disseram que nós estávamos implantando o reino de Deus, um reino vitorioso.
porque Eusébio de Cesareia dizia isso. Nós estamos implantando o milênio. Eu e Constantino estamos cumprindo Apocalipse capítulo 20. Agostinho de Hipona aprovou. Nós estamos sim no reino de Deus, estamos implantando o reino de Deus. Apocalipse capítulo 20. O milênio está se cumprindo. E como assim o reino de Deus vitorioso, profetizado por Daniel, que uma pedra cai sobre os pés e enche a terra, se torna o único reino? Como que esse reino, 100 anos depois, está sendo atacado? Porque no ano 422, Roma teve um ataque terrível dos bárbaros. A cidade foi destruída, parte incendiada, saqueada, muitos mortos, e esses saques vão aumentar. Então, a Igreja Católica ela vai cair num certo descrédito, mas depois ela vai conseguir se levantar, né? Porque ela vai dizer depois para os bárbaros, não, na verdade, agora que nós vamos implantar o milênio. O Apocalipse capítulo 20 vai se cumprir agora, e é com vocês, na verdade não foi com Constantino. Tá bom? E esses bárbaros, eles eram o quê? Eles eram alemães. Por que Adolf Hitler vai dizer que ele vai implantar o terceiro Reich? Porque o primeiro Reich, o Papa disse que estava implantando com os bárbaros, no que ele vai chamar, vocês já estudaram na escola, o que a história chama de o Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, o Santo Império Romano Germânico. Esse é o reino, né? Nós vamos estudar isso, porque ele vai falar o reino de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, a Igreja Católica vai tentando corrigir as heresias, mas claro, com outras heresias, né?